tem outras lesões aqui, né? Tem lesão muscular, Por que uma lesão muscular, faltando aí um mês para a Copa, talvez não dê para recuperar? Acho que a lesão muscular é uma das lesões mais comuns no futebol. Então a gente tem que saber que a lesão muscular ela tem um panorama de situações, desde uma lesão leve até uma lesão grave, né? A gente tem outros atletas, inclusive, por exemplo, no futebol, na Série A hoje, a gente tem o Hulk, que está com uma lesão mais grave de muscular e que realmente perdeu o restante da temporada por conta dessa lesão. E enquanto outros atletas têm lesões mais leves e têm um prazo de recuperação de 1 a 2 semanas. Então, dentro dessa situação específica, a gente tem que avaliar a gravidade da lesão, né? A gente está falando de uma Copa do Mundo, uma competição de curta duração. Se esse atleta ou essa lesão específica teria condições de ser recuperada e o atleta desempenhar de uma forma ideal dentro desse prazo curto, né? Então isso aí é importante ser avaliado. Uma coisa que eu queria falar, assim, dentro desse universo, né, de informações que a gente tem, costuma-se, às vezes, isso é uma coisa que acaba sendo, para nós, departamento médico de clube, fica muito simplório, né? Define uma lesão em grau 1, grau 2 e grau 3. Isso. E como se isso fosse uma coisa que define a lesão. Grau 1, uma semana. Grau 1, uma semana. Grau 2, 3 semanas. E grau 3, 3 meses. Jornalista adora isso. Cara, jornalista, pro jornalista é 2 meses, né? O prazo do grau 1, né? A questão é, cara... Se a gente for ver de verdade... Eles gostam quando não volta, né? Que é para poder dar uma cornetada. Se a gente for ver de verdade como é que é o critério, porque uma lesão grau 1, né, tudo bem, é uma lesão que ela é uma lesão menor, acaba não atingindo as fibras musculares de uma forma mais agressiva, ok, tem um prazo mais ou menos parecido. Agora, se a gente for pegar uma lesão grau 2... é uma lesão que tem uma lesão de fibra muscular, mas não partiu o músculo todo. Se a gente for classificar de uma forma, bem simples. Cara, mas isso interfere. O músculo que foi, se for no músculo adutor ou se for um músculo posterior, é completamente diferente o tempo de recuperação. Se for uma panturrilha, é diferente. Né? Um grau 2 pode ser uma lesão pequena, né? De 2 centímetros, como pode ser uma lesão de 8 centímetros. Sim. O tempo de recuperação, obviamente, não vai ser o mesmo, mas é grau 2 do mesmo jeito pela classificação. Então, o perfil do atleta, né? O que é que ele precisa desempenhar. Mas eu estou falando assim, só em termos de classificação, porque o pessoal acha que é muito simplório, assim, grau 2, 3 semanas, não voltou em 3 semanas, é porque fizeram o tratamento errado. Quando, na verdade, um grau 2, às vezes, pode voltar em 1 semana. Sim. Porque depende do músculo, depende do tamanho da lesão em si, né? Grau 2 não é... Toda lesão grau 2 não é igual, né? Cara, a variação é muito grande. A classificação é que é um pouco falha. Na verdade, não é nem que a classificação seja falha, porque hoje em dia já existem classificações mais específicas. Isso. Mas aquilo que eu falei para você, o futebol tem as culturas do futebol. Então, é muito difícil. Se for chegar e dizer, não, a lesão na transição miotendina, na lesão do tendão, na lesão muscular. Isso, cara, ninguém quer ouvir isso aqui. É 1, 2 ou 3. Pronto, aí você define e isso aí vai determinar o tempo do atleta. E não só voltar. Isso, né? Assim, depende de quem você está falando também, né? Numa competição como essa que a gente está falando, se você for falar uma lesão e prazo de recuperação para um atleta como o Neymar, então assim, diferente de você falar realmente de um atleta que pode ser, vamos dizer assim, substituível, né? E pra gente ver, como isso aqui até funciona, a gente tá falando de atletas do mais alto nível, né? De atletas que estão disputando uma Copa do Mundo. Se fosse uma coisa tão simples, um atleta desse não perderia uma Copa do Mundo, que é o evento que ele quis disputar a vida inteira. Se a gente for falar do Kanté, por exemplo, que é um atleta da França, jogador titular da França, campeão do mundo, o cara vai perder a Copa do Mundo porque teve uma lesão muscular. E teve uma lesão muscular, não foi agora. Acho que o Kanté, se eu não me engano, ele teve uma lesão 4 meses atrás. A lesão do Kanté foi em agosto, né? E definiu-se pela possibilidade cirúrgica em outubro. Então, né? ele deve ter passado algo em torno de 6 a 8 semanas tentando tratar de forma conservadora e não evoluiu da forma correta. Acabou optando por cirurgia. E uma cirurgia dessa demanda mais 3 ou 4 meses para recuperação completa. Sim. Será que alguém lá no clube não teria a capacidade de prever isso aí? É difícil, é muito subjetivo as lesões, né? Então, às vezes, você até adia a necessidade de um tratamento cirúrgico pensando exatamente em um atleta voltar antes, mas nem sempre funciona.